Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é o Me Explica, pedido pelo Matheus Carvalho lá pelo meu Instagram. E a dúvida dele é, o que aconteceria com a tripulação do Pérola Negra caso tivesse ido para a garrafa junto com o Pérola? Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe para fazer esse canal cada vez mais crescer mais. A ideia não é se chegaremos a 100 mil, é quando chegaremos a 100 mil. Porque os 10 mil estão próximos. Mas agora pro assunto do vídeo, provavelmente futuramente eu pretenda fazer um vídeo só respondendo questões do Matheus Carvalho. Isso porque é difícil a semana que ele acaba não mandando um pedido lá, um e se, um me explica, um versus, alguma ideia assim. Então desde já, um salve ao Matheus Carvalho, que me segue lá no Instagram, caso você ainda não siga, é @cap.michael, dá uma conferida lá. Mas para essa questão do navio dentro da garrafa, a gente pode perceber que não existe só o macaco Jack lá dentro. Existem gaivotas também. Ou seja, outros seres vivos além do macaco foram possíveis de estar colocando lá. Então será que a tripulação do Pérola poderia estar vivendo lá dentro todo esse tempo? Esse é o assunto do vídeo de hoje, e para que esse vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e já vamos para o vídeo. Como sempre, precisamos da contextualização para você que às vezes não assistiu recentemente os filmes de Piratas do Caribe, então vamos lá. No fim de Piratas do Caribe 3, o Capitão Hector Barbossa acaba roubando o Pérola Negra novamente das mãos do Capitão Jack, e junto com ele vai quase toda a tripulação, com exceção do Gibbs. De porto a porto, de ilha a ilha, de saque a saque, eles cada vez começaram a engrandecer a sua riqueza, mas eles não pensavam que no seu futuro haveria um Barba Negra. Numa determinada noite, o Pérola Negra começou a sofrer um ataque de onde eles não estavam vendo de onde vinha. Balas de canhão vinham, o navio simplesmente começou a tremer, começou a ranger, as cordas se amarraram nas pessoas, se amarraram na perna do Barbossa, amarraram cada uma das pessoas que estava ali. O próprio navio se virou contra a tripulação, e após estar tentando acabar com toda a tripulação, e após o Barbossa ter tido de tirar a própria perna para conseguir fugir, o navio começou a encolher, e encolher, e encolher, e encolher, e encolher, até que fosse possível que ele fosse colocado dentro de uma garrafa. O Barbossa conseguiu fugir, a tripulação, ou parte da tripulação do Pérola Negra também conseguiu fugir, mas quem não conseguiu fugir nesse determinado dia foi o Jack, o macaquinho Jack. Ele simplesmente foi encolhido junto com o navio e foi colocado dentro da garrafa. Mas além dele, algumas gaivotas que provavelmente poderiam estar com um ninho ali na cesta, elas acabaram encolhendo também e sendo colocadas também junto dentro da garrafa. Dentro da garrafa, o que existia? Pois bem, além de uma magia que fazia com que ele não crescesse, é claro, e toda a magia ao redor da garrafa, existia um pouco de água, o gás, o oxigênio e o navio, certo? Além dos pequenos seres vivos. Mas em resumo era isso. E dali em diante, até Piratas do Caribe 5, o Pérola Negra ficou trancado dentro de uma garrafa e simplesmente não poderia sair dali, a não ser que a magia da espada de Tritão fosse utilizada para conseguir tirar ele de lá de dentro. Mas aí, passando para a dúvida do Matheus Carvalho, vem a questão: e se além do Jack, outras pessoas estivessem lá dentro? Porque o Jack conseguiu sobreviver por bastante tempo, certo? Então quer dizer que tinha bastante oxigênio suficiente para que um ser vivo continuasse lá dentro, certo? Em partes. Isso porque a gente tem que lembrar que o macaco Jack, ele ainda possuía, devido à cena pós-crédito de Piratas do Caribe 1, ele ainda possuía a maldição azteca do tesouro amaldiçoado, ou seja, ele não respirava. Não era preciso ele respirar, não era preciso ele se alimentar, não era preciso nada para ele. Ou seja, ele simplesmente estava ali, ele não precisava respirar. Ou seja, novamente, ele não estava gastando o oxigênio daquela garrafa. Mas as gaivotas que estão lá dentro mostram que a quantidade de oxigênio era suficiente para que um ser vivo pudesse conviver lá. Só que a gente tem que se lembrar que eram gaivotas, não eram pessoas. Então, por 1 ano, 2, elas poderiam estar vivendo normalmente, mas depois seria um pouco difícil. Entretanto, isso nos traz a ideia de que se as gaivotas ainda estavam lá, mesmo depois de Piratas do Caribe 4, e entre Piratas do Caribe 4 e Piratas do Caribe 5 há uma quantidade de tempo bem considerada aí, a gente pode perceber que passaram-se bem mais do que 3 anos. Então, se as gaivotas estavam lá dentro por tanto tempo, quer dizer que das duas, uma:
ou existia um pequeno vazamento na rolha que prendia ali a garrafa, fazendo com que o oxigênio conseguisse entrar novamente na garrafa, ou talvez que existissem algas que a gente acabou não vendo ali na água, mas poderiam existir algas dentro da garrafa, ali por dentro, que fariam com que o gás carbônico, que era expelido pelas criaturas vivas, poderia estar se transformando novamente em oxigênio. Mas a gente também tem que considerar a ideia de que não, que às vezes só a questão da quantidade de oxigênio realmente era muito alta, e para as gaivotas no caso, então isso fez com que elas conseguissem viver por muito e muito tempo. Mas será que colocando a tripulação ali dentro ia ter tanto oxigênio assim? Daria de estar produzindo tanto? A resposta, infelizmente, é não. Então, pois bem, digamos que 6 tripulantes do Pérola Negra tivessem ficado presos dentro da garrafa. A quantidade de oxigênio que eles acabariam inspirando por hora faria com que a taxa de oxigênio na garrafa diminuísse cada dia mais, independente da quantidade de oxigênio que tinha lá. Ia ser bem difícil. E outra coisa, né? Se realmente tivesse aquela imperfeição na rolha da garrafa, a água que estava dentro da garrafa já teria saído há muito tempo. Então nada entra, nada sai. A maior de todas as ideias seria realmente se tivessem algas ali dentro. Então, ao passar dos dias dentro da garrafa, os tripulantes poderiam perceber que o ar está ficando cada vez mais difícil de respirar. Isso porque, pode não acabar o oxigênio tão rápido, mas eles poderiam estar se intoxicando pelo CO2, o gás carbônico, o ar que é expirado pela gente. Dependendo da sua idade, você já sabe que você inspira, puxa para dentro oxigênio e expira, bota para fora o gás carbônico, CO2. E a quantidade de CO2, dependendo do ambiente, dependendo da quantidade de CO2 que existe no ambiente parado, ou melhor dizendo, que existe misturado no ar que você está respirando, pode trazer certos riscos para a sua saúde. Então, inicialmente, eles poderiam perceber que o ar está ficando cada vez mais pesado, está ficando mais difícil de respirar. Isso poderia fazer com que eles tivessem uma respiração um pouco mais acelerada depois de um tempo, tentando cada vez mais respirar mais. Só que perceba, isso não ia acontecer de um dia para o outro, isso ia acontecer ao longo de algumas semanas. Isso considerando que os tripulantes ali estão respirando a uma taxa razoável, não estando aquele... Tá no... O que será que aconteceu? Não sei. Então, com a taxa de CO2 aumentando, resta as algas que estão ali, que a gente pode não estar vendo, mas elas podem estar ali, de estar fazendo essa mudança de CO2 para o oxigênio novamente. E com isso, a tripulação do Pérola Negra provavelmente conseguiria respirar por... Vamos chutar aí. 5 meses. Claro que é um chute bem achando mesmo, bem no ar. Eu acho que, porque é bem difícil estar calculando isso. Talvez a gente possa até fazer um vídeo só calculando essa questão do ar. Mas infelizmente, ao longo dos dias que iam passando, a taxa de CO2 iria aumentando, a taxa de O2 ia cada vez estar menor, fazendo com que a tripulação do Pérola Negra acabasse batendo as botas. Primeiramente, eles iriam começar a sufocar. E aí começariam a desmaiar e começariam a estar passando mal pelo convés. E depois eles começariam aos poucos a, infelizmente, a sufocar, a se envenenar com a quantidade de CO2, de gás carbônico que existia a mais do que a de O2. Ou até mesmo se existisse meio a meio, a taxa de CO2 ela vai fazer com que você venha a passar para o baú de Davy Jones. Eu vou deixar até mesmo aqui no card uma questão que vai trazer essa ideia um pouco melhor, falando sobre as porcentagens de CO2, de O2 num ambiente e tudo mais, mas eu recomendo a você dar uma olhada. Mas como se já não fosse o suficiente, o Jack, o macaco Jack, ele é imortal, certo? Logo, ele acabaria vendo cada uma das pessoas da tripulação passando mal, cada uma das pessoas ali caindo e sem poder fazer nada. Como eu já fiz um vídeo onde eu falava sobre os 9 personagens que mais sofreram em Piratas do Caribe, caso você queira dar uma conferida. O link pro vídeo em questão tá aqui, ou melhor, tá aqui no card a questão do vídeo. O Jack, ele acabaria vendo todo mundo passando mal, todo mundo indo pra lá, né? E não poderia fazer nada, e além disso, ele não teria como ele acabar com ele mesmo sem ver aquilo. Por quê? Porque ele é imortal. Logo, ele não morre no final. Essa frase é só para quem tem referência. Mas, agora vamos colocar uma outra questão, certo? Eu falei a questão se existissem algas ali dentro, se existissem as coisas ali dentro. Mas a gente também tem que lembrar uma outra questão.
se realmente tivesse essa imperfeição ali na rolha, que fez com que a quantidade de oxigênio suficiente pudesse entrar na garrafa e assim não faltar oxigênio, né? Então a gente enfrentaria um outro problema, que seria a falta de suprimentos. Porque tá bom, ao longo de 5 meses, pode acontecer a questão da tripulação ali tá simplesmente se alimentando do que tinha no navio e bebendo a água e o rum que tinha no navio. Mas nenhuma dessas coisas é infinita. Logo, em algum momento, isso ia acabar, até o momento em que começariam a estar faltando suprimentos, e assim eles começariam a estar passando por alguns outros problemas. Problemas esses que nós devemos classificar como a fome e a sede. A questão da sede, ainda tem chance deles darem uma aumentada bebendo a própria urina. Não faça isso em casa, por favor. Mas ainda numa situação extrema eles poderiam estar fazendo isso. Mas em relação à comida, não daria. Porque ao pouco as rações iam acabando, os alimentos iam acabando, as frutas iam acabando. E é bem provável que naquele momento eles começassem a fazer igual aos pelegostos. E sim, se alimentar da carne de outros piratas. E aí caberia uma frase do Barbossa: seriam caçados um por um até que só sobrasse uma única pessoa, que acabou se alimentando de outras coisas ali e simplesmente agora tá sozinho, só ele e o macaco. E eu acho bem difícil ele conseguir pegar o macaco, então depois essa pessoa viria a estar indo para o baú de Davy Jones por uma extrema fome. E sim, isso tudo aconteceria no prazo ali de 1 ano. Sim, e durante um único ano, qualquer uma dessas questões aconteceria. A tripulação chegaria ao final, seja pela falta de oxigênio, na primeira questão, ou pela falta de suprimentos e depois tendo de caçar um ao outro e beber na própria urina e fazendo as coisas ali, deixa quieto. Mas você entendeu. Mas agora respondendo a sua pergunta de uma forma bem completa, Matheus Carvalho, o que aconteceria se a tripulação do Pérola Negra ou a tripulação de qualquer navio daqueles que estavam presos em garrafas ficasse preso dentro do navio, dentro da garrafa, junto com o navio que eles estavam? Pela primeira opção, nós temos a ideia de que as algas ali fariam com que a respiração pudesse acontecer por um tempo, mas que pouco a pouco a quantidade de CO2, a quantidade de oxigênio, faria com que as pessoas fossem aos poucos enfraquecendo, até o momento onde não conseguiriam mais respirar e iriam dormir para sempre. E numa segunda questão, a gente considera que existe ali um furinho, existe uma imperfeição ali que faz com que possa entrar oxigênio, tá bom? Mas nessa questão, a quantidade de suprimento, seja ela bebida ou comida, vai fazer com que pouco a pouco isso vá acabando, fazendo ele chegar a casos extremos de beber a própria urina. Mais uma vez eu falo, não faça isso em casa, em nenhum lugar, na verdade, e tendo de praticar um ato de estar caçando dentro do próprio navio alguns dos tripulantes até que só sobrasse uma única pessoa viva, que aí sim essa acabaria indo para o baú de Davy Jones, dormindo para sempre, porque ficou com muita sede no fim de todas as contas ou com muita fome. Lembrando, tudo isso aconteceria em no máximo 1 ano. É bem complicado pensar em qualquer uma dessas situações, mas aí vem a dica, né? Não fica preso dentro de uma garrafa com o navio, com a tripulação sendo encolhido. Certo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para o seu amigo que gosta desses assuntos assim, que gosta de Piratas do Caribe e que em algum momento se perguntou o que aconteceria nessa questão, certo? Ou qualquer outro vídeo. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon, e dar uma conferida nos outros vídeos no canal, nos vídeos do Outubro Barba Negra, do Outubro Davy Jones, do Março da Irmandade, meses temáticos, outras playlists, me explicas e se diversos vídeos que acontecem aqui no canal, além de dar uma olhada lá no meu Instagram, que volta e meia eu posto algumas coisas. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo no dia que está saindo, no dia 17/11 de 2020, amanhã vai sair um trailer no canal, ao 12h30, horário de Brasília. Então se programa, porque é uma coisa que alguns de vocês vêm me pedindo, e eu torço para dar certo. Se você está assistindo no futuro, me fala se essa coisa deu certo, certo? Vê o próximo vídeo depois desse, no caso, e me diz se deu certo.
certo? E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre alguma pergunta referente a uma mudança de um paradigma em Piratas do Caribe, ou talvez alguma situação que talvez possa estar aparecendo, que possa estar sendo trazida no Disney Plus, que está também estreando agora dia 17/11, até que qualquer um vídeo diferente do canal chegue, ou até mesmo os que já são de praxe, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. Tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.